Não, mas é legal. Aí a gente vai entrar um pouco mais nessa questão quando você entrou na parte de tecnologia, mas o que eu achei legal da sua história foi dois aspectos que me chamaram a atenção, tá? O primeiro deles é você, desde o início, reforçar os seus pontos fracos, né? Você fala isso de forma muito natural, né? Você faz questão de, não, é porque eu era ruim nisso, não, porque eu era ruim naquilo. Aí eu lembro que você citou aí, eu lembro de dois, você comentou a questão da faculdade, né? Que você falou que não era muito bom em falar em público e etc. E aí depois você comentou a questão da parte de processos, né? Que você não era tão sistemático ali e tal. Aí você comentou também que, aí acho que tá correlacionado com essa parte de processos, de que você gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tal, então você não foca numa coisa só e etc. Mas eu acho que isso é muito legal, né? Porque outras pessoas veem, pô, ele tá se autocriticando, mas não, isso é um processo de evolução, de maturidade como profissional, de você saber seus pontos fortes, identificar seus pontos fortes e identificar seus pontos fracos, né? Pra justamente você, né, valorizar os pontos fortes e tentar corrigir dentro do possível os pontos fracos, ou passar para outra pessoa te ajudar nos pontos fracos, que uma pessoa que seja boa. E eu achei muito legal isso de você ter isso muito claro na sua mente. Foi intencional? Você pensa isso no dia a dia? Cara, eu acho que tem de ser. Eu acho que o dia que a gente acha que é perfeito, que não tem mais nada para evoluir, talvez não valha a pena nem estar vivo mais, sabe? Porque acho que Sim, perdeu o olha que propósito. forte. Para mim, o propósito da vida é evolução. Então, Hum, se eu parar agora, teoricamente, se eu achar que eu estou bom o suficiente, acho que eu não preciso estar vivo mais, tá? Não tenho mais nada para cumprir, né? E não é o que eu acho. Eu acho que a gente tem de buscar essas fragilidades que todo mundo tem. Não tem ninguém perfeito, obviamente, né, cara? E a gente buscar as nossas próprias fragilidades e buscar melhorá-las assim. Então, por exemplo, tem um lado uhum. bom de não ser processual, digamos assim. Eu sou mais criativo, talvez, do que alguém que é mais processual, porque e não é uma crítica, tá? São Sim, perfis. É perfis, como é. ser canhoto e destro, né? Assim, eu Uhum. sou destro, a outra pessoa canhota, ninguém tá errado. Eu sou menos processual e talvez mais criativo por conta disso, porque eu fico buscando essas informações assim e eu gosto disso, isso me faz bem. Então, um jeito que eu descobri de satisfazer esse meu jeito é ter algumas outras atividades, algumas como dar aula, outras como o ITESCs, o Founder Institute que você citou, o Comitê de Educação da Associação Brasileira de Startups. São coisas que, em parte, são give back, são coisas que eu estou retornando para o ecossistema de inovação, que eu posso ajudar de alguma maneira, da mesma forma que eu sou ajudado e fui ajudado desde o momento que eu entrei nesse universo. Então, eu posso retribuir um pouquinho disso Que e ao legal. mesmo tempo eu satisfaço esse meu jeito de ser, de buscar sem comprometer a minha operação, né? Então eu Uhum. consigo fazer algumas coisas que são legais. E aí ao mesmo tempo eu olho para o time. Então, por exemplo, quando a gente traz alguém para o time, a gente quer entender se essa pessoa complementa as nossas fragilidades e se complementar, além das competências que a pessoa tem ali de conhecimento técnico ou o que for, dependendo da área de atuação, ter essas outras competências. Isso deu tão certo, está dando tão certo, que, por exemplo, a Mari, que entrou no time em janeiro de 2021 para sucesso do cliente, para área de atendimento ao cliente, botou ordem naquilo de uma forma tão espetacular, assim, de bater todas as metas que eram para o ano em alguns meses, assim, sabe? Nossa. E aí a gente começou a puxá-la para marketing, para organizar outras coisas que estavam muito bagunçadas. Ela foi processualizando tudo e agora, desde janeiro, ela se tornou nossa co-CEO. Olha só que Com o legal. objetivo de, né, ao longo do ano passado ela foi aprendendo várias coisas, tem mais um monte de coisas para aprender, assim como eu também, né? Mas Uhum. agora a ideia é que ela fique mais focada na operação brasileira e eu possa ficar mais focado na internacionalização. Mas foi disso, de olhar os complementares, né? Então, onde estão as nossas falhas aqui? Quem poderia, por perfil mesmo, por jeito de ser, por Sim, é. preferências, né, digamos assim, Uhum. complementar aquilo, né? E apesar de ela ser super nova, ela tem 24 anos, se eu não estiver enganado, ou 25, não lembro se ela fez 24 ou 25 agora, em fevereiro, mas é por aí. Ela tem umas competências que eu não tenho até Que te hoje com completam. 45, então é ótimo, Uhum. né? Que legal, sem dúvida. E aí você citou isso e você citou também a questão da comunicação.
E aí já não é o mesmo caso. Eu não vejo necessidade de você chamar ela para fazer esse podcast aqui, não. Você já. Isso você conseguiu evoluir, você já fala super bem. Isso é bem, bem, bem nítido. E como é que foi nesse caso, esse processo de evolução, né? Desde aquele trauma lá da faculdade, como é que você foi quebrando esse paradigma e hoje você já tem mais facilidade para conseguir falar? Foi um processo mais demorado, mais longo, e mais alternativo, até eu diria, tá? Aí vai Uhum. esbarrar possivelmente em crenças pessoais aí, tem gente que vai acreditar e vai achar legal, e tem gente que não vai acreditar no que eu estou falando e vai Vambora. achar um Esses absurdo. que eu gosto. Vamos Mas eu discutir aí. também não estou muito preocupado, assim, tá, cara? Isso não muda a minha essência, mas Sim. eu vim já há muitos anos, desde 2004, para ser preciso, num processo de autoconhecimento e autoconsciência, buscando profissionais em diversas áreas que pudessem me ajudar a encontrar essas fragilidades e, me- e com o objetivo de me tornar uma pessoa melhor, né? Uhum. Não profissional só, mas uma pessoa como um todo melhor. E diminuindo essas falhas, ou pelo menos os impactos que essas falhas causam, né, na vida pessoal e profissional. Uhum. Em diversos momentos, em diversos lugares, mas sempre com a intencionalidade de buscar essa evolução, essa melhoria, né? Em algum momento, eu entendi que eu tinha um trauma de infância, assim, que me impossibilitava fazer algumas coisas, entre elas falar em público, assim, eu tinha Olha uma só. crença de uma incapacidade pessoal, aquele, né, às vezes pode chamar de síndrome do patinho feio, seja lá o que for, qual é o nome que dá para Um isso, mas trauma, né? Um eu tinha uma trauma. dificuldade, um Algo trauma, psicológico ali e e tal. aí, exatamente, e aí trabalhando isso, começou a destravar. Já cheguei a fazer palestra, não vou nem entrar no mérito se foi boa ou ruim, se as pessoas gostaram ou não, porque eu nunca perguntei, mas palestra para 3.000 pessoas e tudo. Hoje eu dou aula, então mudou mesmo, o negócio foi Você é ficando professor, mais, né? mais Professor fluido. é o dia a dia, né? Da profissão. Sim, De se tem de comunicar falar, com né? bastante pessoas, etc. A minha cadeira é um pouco diferente, não é? É a cadeira de empreendedorismo e inovação, que é como um orientador de TCC, digamos assim, Ah, mas entendi. lá na FIAP o TCC é criar um projeto de startup. Então a FIAP trouxe gente de mercado, de startup, para Que legal. orientar o TCC dos grupos, né? Então, eu e outros professores que atuam lá nessa cadeira têm essa mesma característica. Então é um pouco diferente de preparar uma aula, entrar numa sala e falar lá para uma galera. É uma parte mais mentoria do que a maior parte é mentoria e a menor parte é aula. Mas ainda assim, é uma exposição que certamente lá com 20 e poucos anos de idade eu não tinha a menor condição de fazer. Eu não conseguiria estar aqui conversando com você, por exemplo, sabendo que isso está sendo transmitido. Eu travaria Então, com mas toda certeza, né? essa mentoria que você fez foi um processo de coaching? Era algo mais, às vezes, espiritual? Porque tem Envolveu alguns várias aspectos. possibilidades. Eu fiz um curso já de liderança que envolvia técnicas Comecei coach, aí, envolvia PNL. PNL, envolvia. Esqueci o nome. Bem, nessa linha de pensamento que também me ajudou muito. Eu cresci muito como profissional e etc. Qual que foi a linha que você seguiu, mais ou menos? Qual que foi esse curso? Eu fiz o Leader Training numa empresa chamada Núcleo C. E do Legal. Leader Training eu fui fazendo os outros treinamentos também, sempre com muitas ferramentas, tá? Não saberia nem nomear todas as ferramentas que Eu os lembrei o que eu profissionais esqueci, é lá o usam, quântico, mas né? Técnica de conhecimento isso eu quântico e tal. nunca, isso eu nunca fiz, tá? Uhum. Isso eu não posso falar, não sei mesmo como é, tá? Tá bem Mas correlacionado ali. eu imagino que sim. Mas, por exemplo, uma das técnicas, eu não sei se eu posso chamar de técnica, tá? Mas uma das coisas que eles fazem lá no Uhum. Núcleo C e que eu acho espetacular é regressão. E é uma regressão consciente. Então, não é que eu não lembro o que acontece, eu consigo Sim. revisitar e reviver e sentir emoções e tudo de momentos que eu não tenho na minha memória. Que eu não consigo falar, aconteceu isso naquele dia, mas aconteceram diversas vezes de eu fazer essas regressões, já foram muitas, porque você imagina que eu Nossa, que venho legal. fazendo isso recorrentemente há Uhum. muitos anos e descobri, nossa, isso aqui é a causa daquilo lá.
Então, como eu disse, vai ter gente que vai achar isso surreal e vai achar um absurdo, vai ter gente que talvez concorde, mas para mim, minha experiência pessoal, né, que ninguém me contou, eu venho resolvendo problemas, inclusive, por exemplo, minha pressão alta. Eu tinha pressão alta por Nossa, anos, caramba. medicado pelo meu pai, que é falecido, mas era médico, e de repente um dia, num desses treinamentos de imersão, assim, eu senti que a minha pressão, eu simplesmente sabia que a minha pressão, por conta daquela vivência, daquela descoberta que eu tinha feito sobre a minha vida de bebê ali, Uhum. de bebezinho mesmo, assim, eu sabia que aquele fator ali, aquele acontecimento tinha me causado a pressão alta. E depois daquilo, cara, eu meço a minha por anos eu media a minha pressão diariamente, mais de uma vez por dia, para tranquilizar os meus pais, né, que sabiam da minha pressão alta e acompanhavam isso, porque são meus médicos, e nunca mais subiu. Minha pressão de 16/10, que era a constância se eu não tomasse o remédio de pressão, passou a ser 12/8, 13/8, 13/9, e não passa disso. Por uma Caramba. vivência dessas aí. Então, assim, existem, né, várias técnicas, várias questões espirituais, às vezes, né, que pregam, né, a gente não ficar entrando no mérito de cada uma delas, acho que não vale mais tanto a pena, mas, assim, é uma questão, né, se a gente manter no raciocínio lógico, é, é muito claro que questões psicológicas afetam o físico. Isso daí, né, é Exato. comprovado O somático. cientificamente, né? Então, né, desde você estar muito estressado, começar a ficar com mancha e etc. Tem N situações disso, então, assim, o que você está relatando aqui não é nada fora do que já está comprovado que pode acontecer realmente, etc. E essa questão de você fazer eu nunca fiz, né? Eu acho interessante, até curioso, né? Essa questão de você rever o passado para ver, né, traumas ali específicos, gestalts, né, que o pessoal chama, etc, que às vezes está Sim. atrapalhando na sua vida. Isso eu já ouvi falar bastante, faz sentido, mas tem algumas técnicas até hoje de que voltam a vidas anteriores, né? Não sei se você já ouviu falar. Aí eu não conheço muito bem, assim, já para mim já é um pouco além do lógico, entendível, mas também não duvido, faz bem para muitas pessoas, etc. Mas realmente, né, acho que o importante é você encontrar um caminho que te ajude na sua evolução, né? Se você realmente travou em determinada situação, por mais que às vezes você tenha a sua força de vontade própria, às vezes você precisa de um apoio, de uma orientação, de um guia, de uma orientação, de um caminho, de uma visão de fora, de identificar qual que é aquele ponto que você está travado. Isso acho que ajuda, independente de qual metodologia ou qual filosofia você vai De seguir. fato. Mas é engraçado que tem essa, né? Essa das vidas passadas, você já ouviu falar? Já tinha conhecimento ou não? Já ouvi falar, e que pelo que eu entendo de perguntar para os profissionais como funciona. Ah, e um parênteses aqui, tá? Eu, como essencialmente jornalista, sou Uhum. cético pra caramba. Eu questiono Ah, legal. absolutamente tudo. Eu não sou um cara que sai, falou isso, eu acredito. Eu não Uhum. duvido. É que você viu na Mas eu prática, né? Daí não. Mas realmente, né? eu Você passou por investigo, eu isso. gosto de Sim. saber. Exatamente. Uhum. Inclusive, eu já fiz uma regressão de vidas passadas. Cara, não me pergunta se é verdade ou não, se eu vivenciei de verdade, se aquilo é uma vida passada ou não. O fato é, eu tive uma vivência, de novo, psicossomática. Eu tinha uma baita dor aqui, assim, cara, que eu tava com uma dor e eu não conseguia nem me movimentar direito. E de repente, numa regressão, cara, aconteceu esse incidente aqui, só podia ser uma vida passada, não podia ter sido nessa, porque envolvia um machado, inclusive. Envolvia uma É briga ali mesmo? Tipo medieval, Viking, sei lá. assim, né, que eu vi ali, Que medieval, legal. era meio turvo, então não sei Aham. exatamente, mas um lance Mas meio você teve doido, assim, essas cara. visões e Bom, tal? é como um Nossa, que sonho, barato. tá, cara? Mas consciente. É como se Aham. você. Essa regressão, que eu não vou arriscar o nome porque eu posso falar bobagem, mas é uma regressão consciente. Sim. E de repente eu estava vivenciando uma cena que podia ser uma cena de filme, tá? Mas o Sim, sim. fato é que parecia que eu estava naquele filme, naquele cenário ali. Que E barato. quando eu saí dessa regressão, desse sonho, digamos assim, eu nunca mais senti aquela dor. Eu consegui voltar a me movimentar normalmente. Então, verdade ou mentira, no fim das contas não faz diferença. Funcionou, resolveu O o problema. resultado que Então, importa. sabe? É isso daí que eu achei Exatamente. fundamental. Até assim, Mas né? a sensação que eu tive é que era uma regressão
para vidas passadas. Mas, cara, não dá para saber. Na real, eu acredito em vidas passadas e futuros, tá? Uhum. Para mim é um ciclo contínuo. Mas essa minha crença pessoal, já falando um pouco de Sim. espiritualidade e tudo, Não, tranquilo. mas apesar de acreditar nisso, eu não sei se aqui é uma crença. Tá, eu não tenho provas disso, né? Assim, Sim. ela não é, tem como saber. Mas me Que é o pareceu lado verdade, me espiritual, né? pareceu isso, e no fim Uhum. resolveu. Então tá bom pra mim, né? Eu tenho um lado espiritual muito forte e. Mas assim, eu não tenho uma opinião definida também, né? Eu não sigo uma religião específica nem nada. Eu até E- tenho um hobby, eu gosto muito de estudar religião, acho muito interessante, assim, é uma coisa que. Teve uma fase da minha vida que eu lia livros de todas as religiões. Desde budismo, Legal. de religião egípcia, nórdica, mitologia grega. Eu sempre gostei bastante disso. Daí cheguei a ler livros de espiritismo, de evangélico, católico, etc. E aí, assim, né, eu tenho um lado espiritual, acredito em Deus, etc. Mas não, não entro na opinião de ninguém referente a isso. Acho que é uma coisa muito individual, isso é meio que o óbvio, né? Mas eu sempre valorizo qualquer coisa que traga perspectivas positivas, né? Então, tanto na questão de treinamentos coachings, a gente pode colocar na mesma linha, nessa linha de raciocínio de religiões. Portanto que a religião esteja agregando de, sei lá, espalhar o bem, fazer o bem ao próximo, eu sou totalmente a favor. Quando passa dessa linha e começa a ir num nível negativo, ou de aproveitamento, ou qualquer coisa do tipo, de ganhar dinheiro em cima dos fiéis, ou Perfeito. ganhar dinheiro com técnicas coach, né? Tanto que coach ficou mal visto por causa disso, né? Que começou a aparecer um monte de coach. Por mais que existem técnicas que ajudam muito, que muitas pessoas foram beneficiadas por isso, inclusive eu, inclusive você, né? Mas Exato. quando passa dessa linha é ruim e quando tá fazendo bem é bom, não precisa ser, né? Essa é a minha perspectiva, que eu acho que você consegue manter uma questão lógica sem entrar nessa questão de ideologia, de argumento ali, de que é uma coisa muito pessoal, eu acho que tem que ser respeitada, né? Eu concordo com você, cara. E às vezes, mesmo quando entra nessa questão que é mais, talvez, sensível, vai, de Uhum. pagamentos, de quando envolve dinheiro, não sei o que lá, às vezes para aquela pessoa faz bem também, e tudo bem, né? Assim, eu também tenho Sim, ressalvas, sim, mas sim. Né, às se vezes a pessoa tá explorar é diferente, feliz mas e. concordo, É, sim, faz sentido. é, Pra poder ajudar as pessoas, precisa de recursos, tem pessoas ali exato, dedicadas, natural, né? Faz exatamente. parte. Tem um custo operacional como qualquer empresa, Mínimo né? Então, assim, necessário, sim. eu acho que aí acho que nada a ver com empreendedorismo, mas eu vejo que o nosso grande erro, assim, pessoas em geral, né, e Uhum. mas das pessoas em geral, é a gente entrar em julgamento, né? Quando a gente Sim. começa a julgar as outras pessoas, as outras coisas, a gente não só perde um tempo valiosíssimo fazendo conjecturas que não fazem o menor sentido, porque a gente não está nos calçados das outras pessoas, né? Então a gente nunca vai ter aquela perspectiva da outra pessoa que construiu ao longo das experiências de vida, não sei o que lá. E a gente, além de julgar e acabar naturalmente, e o mais provável é julgando errado, porque a gente não tem essa perspectiva, a gente ainda está perdendo nosso tempo, que é o nosso bem mais valioso, né? Então, Uhum. Sem dúvida. vale nem a pena. Mas eu concordo com você, cara. Assim, se é pro bem, tá valendo e vamos nessa, né? Exatamente, exatamente. Não, e assim, o que você, né, o contexto geral da onde a gente entrou nesse assunto é justamente você identificar os seus pontos de falha para você conseguir superar. Se você não identifica, você vai continuar errando, porque você não acha que aquilo é um erro, né? Então, não tem como você corrigir algo que você desconhece, né? Você não vai fazer negócio. Pra você fazer de forma consciente, às vezes, por mais difícil que seja, né? De você realmente ter que. Uma coisa que você tem um vício de comportamento seu, e aí você trabalhar esse vício, começar a ir contra, né? Sei lá, seja de ser comunicativo, seja de, né, conseguir ser mais organizado, e você vê que aquilo é um problema que impede você de evoluir. Você precisa identificar isso primeiro. Então essas técnicas, te ajudam a fazer isso. É importante. Aí cada um encontra a sua melhor forma de conseguir esse conhecimento para conseguir identificar. Mas o importante é você saber que é importante você se auto gerenciar nesse sentido, de você planejar a sua evolução e tentar identificar, por que eu não tô conseguindo passar disso? Aonde que eu tô travando, né? E aí essas técnicas ajudam, ou, né, às vezes a pessoa por consciência própria consegue chegar no mesmo objetivo. Importante é um passo importante pra evolução, né?
E começa pela humildade de saber que não é perfeito, né, cara? Que tem muito a Aí você aprender com foi todo mundo, na cara. Eu veia. aprendo tanto com os meus É. filhos que são, Humildade. agora são adolescentes e minha filha mais velha adulta, mas quando eram crianças, cara, essa molecada tem tanto para ensinar pra gente, e às vezes a gente fala, não, eu sou mais velho, eu sei de tudo. E não, cara, assim, eles ensinam muito, muito o tempo inteiro. Se a gente está aberto a aprender, que a gente vai aprender com todo mundo, com qualquer pessoa e nos lugares e situações mais improváveis, assim, pelo menos a experiência que eu tenho tido ultimamente. Eu não fui sempre assim, não, tá, cara? Era um cara arrogante, que achava que era o melhor cara do mundo e tive de Sim. passar por situações muito pesadas para poder começar a mudar a mente, assim, sabe? Sim, sim. E aí é a maturidade, né? Maturidade pessoal e profissional. E profissional isso é É, importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente nunca tá no topo do auge do conhecimento. É muita arrogância falar isso. Então, assim, se por mais, pô, você tem que se valorizar pelas suas conquistas e tal, mas se você quer continuar crescendo, você vai ter que continuar aprendendo e sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar, vai poder te ensinar, até pelas diferentes tipos de inteligência aí, como você falou, né? Alguém sempre vai, você é bom em uma coisa, a pessoa vai ser melhor em outra. E ninguém cresce sozinho, né? Justamente você sabendo esses pontos falhos e pegando pessoas para te ajudar nisso, vai te ajudar a crescer muito mais rápido do que você sendo teimoso lá, falando, ah, não, eu me viro porque eu sou muito bom. E, né, você acaba se prejudicando. E a sua experiência, a sua vivência, dá pra gente ver isso na prática, né? Isso que é legal. Cara, mas vai ser assim, se a gente conversar daqui 20 anos, eu espero contar mais um monte de outras coisas que eu aprendi nos próximos 20 aí, cara. Hoje de manhã eu estava conversando com uma Que professora legal. chamada Ana Helena, que ela tem me ensinado muito também. E É. ela falou uma frase muito legal, assim, um pensamento muito legal, né? Que é assim, se você pegar, ela ouviu de alguém, eu não vou lembrar quem para dar o devido crédito, mas ela fala assim, se a gente estamos aqui na cidade, digamos assim, e achamos que sabemos de tudo. Aí coloca a gente no meio da floresta com uma população ribeirinha ou no meio de uma tribo indígena ou o que for, o nosso conhecimento aqui vai valer para muito pouco lá. Ao contrário, os Uhum. conhecimentos daquelas pessoas Vai ser de essencial. viver naquele ambiente vai ser o que a gente vai precisar aprender, cara. Eu ficaria travado num lugar desse, eu não saberia nem Uhum. por onde começar a comer, beber, eu ia ficar travadaço, cara, porque sou bicho urbano, né? Uhum. E o conhecimento que eu não tenho ali, eu teria de aprender para conseguir avançar, né? Então é isso, o nosso conhecimento ele é superficial, ou ele pode ser aprofundado naquela área de conhecimento que a gente tem, mas quando a gente sai desse ambiente, sai daquela realidade que a gente está acostumado, a gente vai saber menos e tende a entender que vai saber menos que pode e deve aprender com os outros. Não tenho conhecimento de Sebrais em outros lugares do mundo, do jeito que o Sebrae é estruturado. Quando eu conto para amigos em outros países o que é o Sebrae, eu tenho que explicar. As pessoas falam, nossa, eu queria que tivesse isso aqui. Eu estou falando de países como Canadá e Estados Unidos, que tem uma visão empreendedora de sempre, né? Assim, é outra realidade em termos de educação mesmo